Olá, irmãos. Graça e paz. Muito bem-vindos ao canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vou estar narrando para vocês um sermão de Charles Haddon Spurgeon. Semeai para vós mesmos em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Oséias capítulo 10, versículo 12. Os lavradores estão agora dedicando sua atenção a lançar a semente na terra. Eles sabem muito bem que, sem semear no presente, não podem esperar uma colheita no futuro. A época da semeadura traz muitas lições. O que aprenderemos esta manhã é muito pessoal e prático. Nossos corações são como um campo, e se o deixarmos sozinhos, a única colheita que colheremos serão as ervas daninhas naturais do solo, juntamente com o joio que o espírito maligno certamente espalhará, quer semeamos boa semente ou não. Devemos semear junto a todas as águas, mas não devemos negligenciar a semeadura para nós mesmos. É necessário que semeemos boa semente em nossos próprios jardins, ou então de pouco nos adiantará ter plantado e regado outros. É sobre essa semeadura da fazenda, essa semeadura de nosso próprio terreno peculiar que falarei agora. Que o Espírito de Deus abençoe a palavra. Antes de me aprofundar no assunto, talvez seja bom observar que ele não se aplica a corações não renovados. É inútil semear para si mesmo até que o solo tenha sido preparado por nosso Pai, que é o lavrador. Mesmo a própria semente da palavra de Cristo, pura de suas próprias mãos, não produz fruto quando cai em corações despreparados. Seus ministros são obrigados a espalhar a semente por todos os lugares, nas pedras duras, nas estradas e entre espinhos. Mas ainda assim, nenhuma colheita chega até que o solo seja arado e tornado receptivo à verdade pelo Espírito de Deus. Nosso texto está no meio de uma série de símiles agrícolas e é precedido pela aração. Farei Efraim cavalgar, Judá lavrará, e Jacó desfará o seu torrão. Sem arar, qual a utilidade da semeadura? Alguns solos precisam de aração e aração cruzada. Eles são tão pesados por natureza que neles o reino do céu sofre violência, e somente por poderosos rompimentos da terra eles são salvos. Você já teve um coração partido, caro leitor? O Espírito de Deus já conduziu os cavalos negros da lei sobre o seu coração, com o arado afiado da condenação, matando suas falsas esperanças, ferindo o seu espírito e revelando seus pecados secretos? Pois se você não sabe algo sobre isso, não posso lhe dizer para semear para si mesmo injustiça. Você não está preparado para esse passo. Você precisa ser arado primeiro. Rogo ao Espírito Divino que opere em seu coração para arar seu solo em poucio, para que você não semeie entre espinhos. Acrescentemos também outra declaração para que não sejamos mal interpretados, mesmo quando falamos ao povo de Deus e lhe pedimos: semeai para vós mesmo em justiça. De modo algum nos esquecemos que toda verdadeira cultura do coração provém do Espírito de Deus. Exortamos os homens como as Escrituras o fazem, como seres ativos e inteligentes. Exortamo-los tanto quanto se não houvesse o Espírito Santo. Mas também oramos ao Espírito Santo para que torne nossas exortações e o esforço de seus servos eficazes para o fim pretendido. Sem suas operações divinas, nem o preceito de nosso texto, nem qualquer outro será obedecido. Nisto, bem como em todas as questões relacionadas ao Evangelho, a graça reina. Se a primeira frase do texto pode parecer insinuar legalidade, semeai para vós mesmos em justiça. Contudo, a segunda cláusula evangeliza com a maior eficácia, pois diz: colhei em misericórdia. A menos que colhamos a ira eterna,
devemos colher em misericórdia. Se algo resultar do que fazemos, se nossa ansiedade em oração e fé fervorosa quanto à condição do nosso coração forem realmente produtivas de santidade, será o resultado de infinita misericórdia e o efeito da energia do Espírito. Até mesmo o desejo de ser justo diante de Deus surge da operação do Espírito de Deus, e toda a justiça que se encontra em nós vem pelo poder divino e não vem de nós mesmos, mas, como toda a salvação, é dom de Deus. Assim, enquanto exorto, rogo e persuade, não me esqueço do divino sem cuja graciosa obra nada podemos fazer. Agora, vamos nos aproximar do texto. Primeiro, meus irmãos, não devemos negligenciar o tempo da semeadura. E segundo, não devemos negligenciar a colheita quando ela chegar. Primeiro, não devemos negligenciar o tempo da semente. Enquanto a terra durar, o tempo da sementeira e da colheita não cessarão. Ambos são necessários e, portanto, Deus decretou que o tempo para ambos seja dado aos homens. Toda a vida é, em alguns aspectos, uma semeadura. Tudo o que pensamos, dizemos, fazemos ou deixamos de fazer é uma semeadura para a colheita do último grande dia. E se semearmos para a carne, da carne colheremos o que sempre vem da carne, a saber, a concupiscência. Mas se semearmos para o Espírito, do Espírito colheremos o que é congruente com o Espírito, a saber, a vida eterna. Como o homem semeia, assim também ceifará. Não é, contudo, sobre essa forma de semear e colher que vou falar a vocês esta manhã. Como já lhes disse, trataremos da vida interior, pois creio que a conexão mostra que era isso que se queria dizer, pois o profeta está evidentemente tratando do próprio povo e de sua condição de coração diante de Deus. A semeadura exterior de ações justas no campo do mundo é, sem dúvida, muito importante, mas não menos importante é a semeadura secreta do jardim fechado do coração. Nosso assunto será justamente este, pois, depois de termos sido arados pela conversão, precisamos tomar muito cuidado para que nossa cultura espiritual comece e seja levada adiante. O pequeno espaço cercado pela graça, fora do vasto deserto do mundo, agora exige nossa atenção e exige a santa habilidade e diligência necessária à agricultura espiritual. Ele deve ser semeado com boa semente da palavra, sim, as preciosas verdades das Escrituras, para que, de seu solo, possa ser produzida uma colheita que será colhida com alegria abundante e trará glória a Deus. A primeira coisa após a conversão a Cristo é a confissão de Cristo, e a próxima é a instrução em Cristo. Temo que muitos professos convertidos saltem por cima dessas cercas e se esforcem para se tornarem mestres imediatamente, sem se unirem à Igreja de Cristo ou se tornarem discípulos em sua escola. Eles correm para a frente, esforçando-se para ensinar antes de terem sido ensinados, e se forem minimamente reprimidos, ressentem-se disso como uma interferência e lançam suspeitas sobre o zelo de seus conselheiros. Eles se autodenominam discípulos e repudiam toda a disciplina. Dizem que são soldados da cruz, mas não conseguem marchar em linha, nem manter o passo, nem se submeter à ordem. Parecem pensar que no momento em que nascem são pais, no instante em que são alistados são oficiais. Ora, a conversão é o início da vida espiritual e não seu clímax. Ela torna um homem um discípulo, e a principal coisa que um discípulo precisa fazer é aprender. Depois de aprender, ele será capaz de ensinar outros também, mas não antes disso. Muitas vezes vos disse que nada pode sair de vós que não esteja em vós, e, portanto, se você não tiver algo investido em você desde o início, você pode ir para a guerra, mas,
Como não tem balas nem pólvora em sua arma, o inimigo não será muito ferido por sua bravura. Precisamos estar cheios antes de transbordar. É necessário que o cristão esteja preparado para o serviço santo, para que, de fato, o que ele faz para Deus seja uma colheita que brote de si mesmo, por causa de um tempo de semeadura anterior, durante a qual muitas sementes preciosas foram depositadas nele. Tomemos nota desta semeadura e perguntemos, primeiro, o que devemos semear? Aqui está o nosso coração, um campo arado, pronto para receber a semente. O que devemos semear? Eu respondo: cuidem, meus irmãos, para que seja semeada em vocês uma fé real no Senhor Jesus Cristo, que seja da mais simples e infantil. Não se preocupem com definições que obscurecem o conselho com palavras sem conhecimento. Apeguem-se a Cristo como um bebê se agarra à sua mãe com os braços em volta do seu pescoço. Confiem nele, dependam dele, descansem nele e somente nele. Mas lembre-se de que sua fé é uma confiança real em Jesus, pois encontro alguns que pensam que fé é crer que você é salvo. Mas se de fato vocês não são salvos, tal fé será uma mentira e vocês se enredarão na rede da falsa confiança. Outros pensam que fé é crer que Cristo morreu por eles, quando, ao mesmo tempo, pensam que ele morreu por todos e então, é claro, ele morreu por eles. Certamente não pode haver virtude ou poder particular em crer no que é uma inferência autoevidente. Muitos creem que Cristo morreu por eles e ainda assim não são salvos. Crer salvadoramente é confiar em Cristo. Certifique-se de que essa confiança esteja semeada em você. Você deve saber por que confia nele, o que ele fez por você e qual é o relacionamento que ele mantém com você e com Deus. Você deve ser capaz não apenas de cantar sobre o seu sangue, mas de conhecer a doutrina da expiação, de compreender o fato bendito da sua substituição e de conhecer a reconciliação por meio dela efetuada. Saber em quem você creu deve ser um dos principais objetivos da sua vida. Receio que alguns que professam ter sido convertidos nem sequer conhecem o ABC do Evangelho, a saber, o que é a fé dos eleitos de Deus e em que ela se baseia. Cuidem de si mesmos, para que não sejam ignorantes aqui, mas que seu coração seja bem semeado com a simples confiança no Filho eterno de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Semeai para vós mesmos e vede que em vossa alma haja arrependimento do pecado. Não caiais na ideia de que a necessidade de arrependimento acabou. Ouvi dizer que o arrependimento é meramente uma mudança de mentalidade. Gostaria que aqueles que assim falam tivessem passado por essa mudança. É um triste sinal de um ministério falho quando os homens podem depreciar essa preciosa graça. Notem bem, nenhum pecador jamais entrará no céu se não se arrepender de seus pecados. Nenhuma promessa pode ser encontrada na página inspirada da vida eterna para os homens que vivem e morrem sem arrependimento. É uma virtude antiquada, eu sei, mas está na moda entre os anjos que se alegram com os pecadores que a possuem. Saibam, meus queridos jovens amigos, que o pecado é algo maligno e amargo, e a linguagem a ser usada a respeito dele é a que Davi empregou no Salmo 51. Orem a Deus para que o convença de sua culpa e peçam-lhe que o capacite a fugir de todo o caminho falso. Busque a graça para detectar o pecado e, assim que discernir sua presença, fuja dele como se estivesse fugindo de uma serpente mortal. Que haja em você uma aversão interior ao pecado e uma aversão a si mesmo por causa de sua tendência a transgredir. Vós que amais o Senhor, odiai o mal, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Que você também tenha plena convicção
de que em você, isto é, em sua carne, não habita nada de bom, que sua natureza é vazia, nula e desolada, como o caos antigo. A menos que o bendito Espírito paire sobre você e o Deus eterno crie de novo. É preciso que haja em sua alma um profundo senso de sua ruína, ou você não apreciará a redenção e muito da piedosa tristeza do arrependimento, ou não conhecerá o êxtase do perdão. Ó, que semeamos abundantemente em lágrimas, para que possamos colher com alegria. Trabalhai também para que semeie em vós um conhecimento claro do Evangelho. Não vos contenteis em ver homens como árvores andando, mas pedi que o olho seja purificado até do menor argueiro. Sede gratos, se tendes pouca visão, mas deixai que a vossa gratidão vos leve a orar pela remoção de toda a incrustação. Se quereis realmente produzir uma colheita de trigo sem joio, deveis distinguir entre as coisas que diferem, pois a crença de um homem afeta a sua vida mais do que alguns imaginam. Deveis conhecer o plano da redenção, o sistema pelo qual Deus concede a salvação. Será de grande vantagem para vós compreender as duas alianças e ver claramente a distinção entre a aliança das obras e a aliança da graça. Aquele que é claro nesse assunto compreendeu a essência da teologia e possui a chave para o precioso Evangelho de Jesus Cristo. Gostaria que conhecessem as doutrinas da graça e as compreendessem e fossem capazes de defendê-las com argumentos bíblicos sempre que forem atacadas. Jovens, rogo-vos, estejam dispostos a aprender. Aprendam antes de ensinar. Não saia por aí contando a história da misericórdia sem antes tê-la considerado e, em certa medida, compreendido os seus grandes pontos. Deus me livre de abafar seu zelo, mas imploro que adicione um pouco de conhecimento a isso, ou então as melhores causas sofrerão em suas mãos. Torne-se apto a ensinar, sendo primeiro apto a aprender. Cresça na graça e no conhecimento de seu Senhor e Salvador. Encha sua cesta com o pão de sua mão, ou você nunca alimentará a multidão. Eu gostaria que você estivesse bem equipado para a batalha contra os adversários da fé, ou, pelo menos, capaz de dar uma razão para a esperança que há em você com mansidão e temor. Não se contente nem mesmo com conhecimento claro. Peça princípios vivos que brotem desse conhecimento. A religião da paixão é frágil. A religião dos princípios suportará o desgaste. O calor e a excitação muitas vezes geram uma vida em forma de cogumelo, que morre tão prontamente quanto é produzida. Queremos que você conheça a verdade para sentir seu poder, até que ela domine toda a sua natureza, influencie o cetro de sua alma e se torne um monarca residente dentro de você. Então você será capaz de se manter sozinho e não precisará de uma multidão ao seu redor, nem de um orador inflamado para mantê-lo em seu lugar. Você saberá em quem creu e estará persuadido de que ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou. Oh, se nossos jovens amigos e também os velhos amigos fossem bem semeados dessa maneira, de modo que as verdades que professam crer tivessem raízes vivas em suas almas pelo Espírito Santo, que igrejas teríamos e que pouca injúria o Papa e os infiéis seriam capazes de nos acusar. Um homem pode ter uma religião, pode ter 50 religiões e ter uma nova a cada semana e não melhorar nem nada. É a religião que mantém o homem que o salvará. Suas Bíblias impressas em papel são uma bênção, mas ter as Escrituras escritas no coração é muito melhor. Não precisamos tanto da doutrina que foi inculcada no cérebro pela argumentação, mas da verdade inculcada na alma pela experiência através do ensinamento do Espírito Santo. Queira Deus que princípios vivos
fossem assim semeados em todos os corações. O ponto crucial é que tudo o que é semeado em nós deve ser semeado em justiça, isto é, que seja realmente semeado e que essa semente honesta seja colhida em nossos corações. Se você semear em erro, por mais sinceramente que o faça, isso produzirá maus resultados em seu intelecto. Semeai para vós mesmos em justiça. Não tire punhados de sementes da cesta do seu avô, simplesmente porque ele as colocou lá. Veja se é a semente de Deus. Não se aproprie aleatoriamente do que está no credo ou nos artigos da sua igreja. Vá ao trigo peneirado das Escrituras. Semeie isso e somente isso. E ainda que nós, ou um anjo do céu, lhe ensinemos algo contrário à infalível palavra de Deus, recuse tal semente a alojar-se em seus corações. Ore a Deus para perdoar os erros do pregador, mas não o siga nisso. Ore semeie para vós mesmos em justiça. Receba a verdade e somente a verdade, e implore ao Senhor que lhe dê uma compreensão honesta dessa verdade, pois existe algo como reter a verdade em injustiça. É muito fácil ser infiel à verdade. A verdade mantida por um homem mau é como uma joia de ouro no focinho de um porco. O belo lírio da verdade deve ser segurado em mãos limpas, e isso não é tudo. Peçamos ao Senhor que nos livre da mera pretensão e imitação da fé. Afaste-se para sempre da fé fingida. Nunca fale de experiências fictícias. Não pegue emprestado pedaços deste homem e pedaços daquele, e os venda como se fossem seus. Isso é injusto. A pretensão na religião é uma espécie de blasfêmia. Que toda a nossa religião seja tal que resista ao teste do dia do julgamento. Eu conjuro a trabalhar com firmeza nesta questão. Se, de fato, o Senhor arou seu coração, o campo pertence a Ele. Portanto, obedeça a sua palavra e lembre-se de como Ele proíbe seu povo de semear com sementes misturadas. Que tudo o que for semeado em você seja verdadeiro, honesto, gracioso, amoroso, divino, para que, quando a colheita chegar, você não perca o que produziu. Que Deus os ajude a semear assim. A segunda pergunta é: como devemos semear? A resposta é: semeie da maneira determinada pelo Senhor. Os meios da graça são ordenados por Deus para nos ajudar a semear, regar, capinar e cultivar a boa semente. Dependemos do Espírito Santo e semeemos o coração primeiro, estudando diligentemente a palavra de Deus. Todo crente deve ser um estudante no colégio de Cristo. Nós, que pregamos o Evangelho, devemos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ora, um discípulo é um aprendiz. Todas as pessoas que professaram ter se convertido durante os últimos cultos especiais são aprendizes? Gostaria de saber, por exemplo, onde estão. Perguntei ansiosamente a vários dos meus irmãos, pastores das igrejas vizinhas, e eles não sabem. Gostaria de descobrir as igrejas que receberam esses novos convertidos, pois onde quer que eu pergunte, ouço falar de um ou dois, mas quase nenhum outro. E até este momento, minhas fervorosas indagações não me trouxeram nada além de amarga decepção. Se esses milhares forem feitos discípulos, como é que não são disciplinados? Eles professaram ser convertidos, como é que não se uniram às nossas igrejas? Não precisam de instrução ou nenhum de nós é apto a edificá-lo? A conversão deveria ser o início do discipulado, mas onde estão os discípulos? Já se passaram alguns meses e com profunda tristeza pergunto a que igrejas eles estão associados? Onde estão aprendendo o caminho de Deus com mais perfeição?
Eu ficaria feliz em saber. Meus jovens irmãos, recentemente trazidos a Jesus, examine as Escrituras de cabo a rabo. Não se contentem em simplesmente conhecer o caminho da salvação. Peçam para saber tudo o que Deus revelou, pois não há nada desnecessário naquele livro. Não há uma folha que possamos arrancar e jogar no fogo, dizendo: é supérfluo. Tudo isso deve ser estudado e devemos nos dedicar a esse estudo, lendo, ouvindo e nos curvando à influência do Espírito Santo, para que ele nos conduza a toda a verdade. Como semearemos? Ora, por meio da recepção interior da verdade na alma. Não posso dizer como o ramo absorve a seiva, mas sei que a absorve. E vocês devem receber a verdade de Deus em seus corações como seiva viva para suas almas. É a semente viva e incorruptível que vive e permanece para sempre. Quero que vocês não apenas conheçam a verdade em teoria, mas que a recebam em seu poder interior em suas próprias almas, como bebês recebem leite, para que possam se alimentar dela e crescer. Somente por meio dessa alimentação, vocês podem chegar à medida da estatura de homens perfeitos em Cristo Jesus. Vocês também podem, assim, semear para si mesmos em justiça, por meio de muita oração, muito louvor e muita comunhão com Jesus Cristo. Ó homens, se quereis realizar proezas, deveis ser fortes, e não podeis ser fortes a não ser no Senhor e na força de seu poder. Ó homens, se quereis ser santos, deveis comungar com o santo e obter vosso semblante em um brilho refletido na face do vosso Senhor. Somente a sua luz podeis brilhar como luzes no mundo. Dizer que sois convertidos é pouco. Desejamos a vossa santificação, a vossa crescente semelhança com o Senhor. Não sei se exponho plenamente o meu significado, mas quero dizer o seguinte: devemos, por todos os meios que Deus colocou em nosso poder, fazer com que os nossos corações sejam uma sementeira bem guardada, na qual crescerão para Deus toda a espécie de frutos preciosos, que depois colheremos e usaremos para a sua glória. Vocês estão tentando semear outros, alguns de vocês estão semeados a si mesmos, com aquela semente que produz semente para o semeador e pão para o que come? Olhem para si mesmos, pois se vocês deixarem a cultura doméstica desatendida, poderão ter que reclamar com o cônjuge. Eles me fizeram guardador de vinhas, mas a minha própria vinha não guardei. Estou certo de que, se quisermos espalhar a religião, devemos começar assegurando o aperfeiçoamento daqueles que já são cristãos, até que o exercício do Senhor seja mais forte e cada homem tenha mais da força da vida divina. Não podemos esperar ver as nações conquistadas pela Igreja de Deus. Olhem bem para esta questão e veja se usam os meios que Deus ordenou para que, pelo poder do Espírito, possamos semear para si mesmos. Em terceiro lugar, quando devemos semear para nós mesmos? Qual é o tempo adequado para semear? Respondo: especialmente no momento da conversão e imediatamente após o seu novo nascimento. Muito depende de o solo estar bem semeado quando é recém-arado. Então, o coração está sensível, a alma está em fase de formação, como o barro na roda do oleiro ou como a cera que acaba de ser derretida está pronta para receber a impressão e a forma correta. Quando Paulo se converteu, foi para a Arábia por um tempo, e esses meses foram, não tenho dúvidas, os mais proveitosos que Paulo passou, pois lá ele comungou com Deus e sua mente foi impregnada pela verdade. Talvez ele nunca tivesse sido um apóstolo tão grandioso durante o resto de sua vida, se não fosse por aquela pequena permanência na Arábia. Os discípulos, após a ressurreição de nosso Senhor, deveriam permanecer em Jerusalém até serem dotados de poder do alto. Ó vós,
povo cristão, cuidai para que vossos primeiros pensamentos, após a conversão, sejam edificados e edificados em vossa santíssima fé. Será mais útil aos outros, na prática, a longo prazo, se assim como seu Senhor, você reservar um tempo para cuidar dos negócios de seu Pai, em vez de ficar na quietude da contemplação de Nazaré, dando frutos verdes. Mas, irmãos, não é imediatamente após a conversão, creio eu, que todo cristão deve semear para si mesmo em justiça. Devemos estar sempre semeando, e se não o fizermos, não estaremos sempre colhendo. Perguntem ao cristão mais bem instruído, e ele lhes dirá que conhece mais de sua própria tolice do que nunca, e está mais disposto a ser um aprendiz agora do que quando entrou pela primeira vez na escola de Cristo. Senhor, ensina-nos ainda, ensina-nos todos os dias, mesmo até os cabelos brancos. Instrui-nos ainda, para que tenhamos o poder de instruir os outros. Deve haver uma semeadura especial. Parece-me sempre que desejamos uma colheita especial. Observe o nosso bendito Senhor. Sempre que ele estava prestes a realizar alguma ação especial, como enviar os 12, sempre lemos que ele se retirava para orar. Orar era seu hábito, mas havia momentos peculiares em que ele orava mais do que o habitual, para que mais poder pudesse sair dele. Sempre que você estiver prestes a ser, como espera, um grande ganhador de almas, espere no Senhor com mais abundância a respeito disso. Se você estiver prestes a passar por uma provação extrema e precisar de grande força para produzir uma colheita maior de paciência, tenha uma semeadura maior de graça aproximando-se de Deus. Nossa graça deve estar sempre na maré da enchente, mas mesmo assim, algumas marés da enchente são mais altas do que outras, e podemos orar ao Senhor para nos dar uma enchente de primavera quando a graça extraordinária for necessária. Novamente, eu digo, cuidem bem de si mesmos, para que não percam o que fizeram. Visto que ainda resta um descanso para o povo de Deus, que nenhum de nós pareça estar aquém dele. Com tudo que você adquire, adquira entendimento. Com tudo que você faz, cuide para que o seu homem interior não seja negligenciado, para que você ande diante do Senhor em segredo e não seja negligente na comunhão da alma com Ele. Cuide para que você ande prudentemente, para que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ser sempre semeadores, pois temos que ser, em santidade prática, sempre colhendo. Agora, observe que o texto diz que, embora semeemos em justiça, devemos colher em misericórdia. Se algum fruto, amados, alguma vez sair da sua fervorosa oração e vigilância, será a misericórdia que o dará a vocês, pois, façam o que fizerem, tudo o que é divino e santo deve ser plantado, nutrido e sustentado pelo poder divino, e nada menos que isso. Se vocês demonstraram alguma coragem santa ou paciência graciosa, ou estabilidade sagrada, ou experiência consagrada, ou alegria espiritual, ou arrebatamento celestial, ou verdadeira santidade, foi a misericórdia que os capacitou a colher este precioso fruto. Deus ordena que vocês semeiem. É seu dever fazê-lo e zelar pelo seu próprio espírito. Mas colher para a glória de Deus é inteiramente dom de sua graça, do princípio ao fim, e devemos alegremente reconhecer que é assim. Quanto a vocês que não são arados, eu imploro que se lembrem de que não podem dar frutos para Deus. Envergonhem-se de sua esterilidade e clamem fortemente a Ele para que Ele os trate graciosamente e os leve a Jesus, pois agora vocês estão próximos da maldição. E em breve, a menos que a graça os impeça, seu fim será ser queimado. Que Deus os salve por amor a Cristo. Amém.